Livro de Isaías, capítulo 63. Julgamento dos inimigos do Senhor. Quem é este que vem de Edom, da cidade de Bozra, com as roupas manchadas de vermelho? Quem é este vestido de trajes reais, que marcha em sua grande força? Sou eu, o Senhor, anunciando a sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Por que é que as suas roupas estão vermelhas como se tivesse pisado uvas? Pisei uvas sozinho no tanque de prensar. Não havia ninguém para me ajudar. Em minha ira, esmaguei os meus inimigos como se fossem uvas. Em minha fúria, pisoteei os meus adversários. O seu sangue manchou as minhas roupas. Chegou a hora de vingar o meu povo, de resgatá-lo dos seus opressores. Admirei-me porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então eu mesmo intervim para salvá-los. Com meu braço forte e a minha fúria me susteve. Em minha ira esmaguei as nações. Eu as fiz cambalear e cair, e derramei o seu sangue na terra. Louvor pelo livramento. Falarei do amor do Senhor, louvarei o Senhor por tudo o que tem feito. Eu me alegrarei em sua grande bondade por Israel, que ele concedeu conforme a sua misericórdia e o seu imenso amor. Ele me disse: são o meu próprio povo, certamente não me trairão outra vez. Por isso ele se tornou o seu Salvador. Em todo o sofrimento deles, ele também sofreu, e ele mesmo os salvou. Em seu amor e misericórdia, ele os resgatou. Levantou-os nos braços, os carregou ao longo dos anos, mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Então eles se lembraram dos dias passados, quando Moisés tirou o povo do Egito. Clamaram: onde está aquele que conduziu Israel através do mar, com Moisés como pastor? Onde está aquele que enviou o seu Espírito Santo para estar no meio do seu povo? Onde está aquele que manifestou o seu poder quando Moisés levantou a mão, que dividiu o mar diante deles, e assim tornou o seu nome conhecido para sempre? Onde está aquele que os conduziu pelo fundo do mar? Eram como magníficos cavalos selvagens, correndo pelo deserto sem tropeçar. Como o gado que desce para um vale tranquilo, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Sim, tu conduziste o teu povo e tornaste o teu nome glorioso. Súplica por misericórdia e perdão. Ó Senhor, olha dos céus, olha para nós na tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o zelo e o poder que costumavas mostrar em nosso favor? Onde estão a tua misericórdia e compaixão? Certamente ainda és nosso Pai. Ainda que Abraão e Jacó nos desertassem, continuarias, Senhor, a ser o nosso Pai. És o nosso Redentor desde as eras passadas. Por que é que permitiste, Senhor, que nos desviássemos dos teus caminhos? Por que é que endureceste o coração para que deixássemos de te temer? Volta, pois somos teus servos, as tribos que são tua propriedade. Por pouco tempo o teu povo santo possuiu o teu lugar santo. Agora os nossos inimigos o destruíram. Parece que nunca pertencemos a ti. É como se nunca tivéssemos sido teu povo. Capítulo 64. Quem dera abrisses os céus e descesses. Os montes tremeriam em tua presença, assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver. A tua vinda
faria as nações estremecerem. Então os seus inimigos entenderiam a razão da tua fama. Quando descestes, muito tempo atrás, realizastes coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti, porque desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem os teus caminhos. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos os nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e os nossos pecados nos levam embora como o vento. Ainda assim, ninguém invoca o teu nome, nem suplica pela tua misericórdia. Por isso, te afastaste de nós e nos entregaste aos nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados pela tua mão. Não te iras tanto conosco, Senhor. Não te lembres para sempre dos nossos pecados. Pedimos que olhes para nós e vejas que somos o teu povo. As tuas cidades santas estão destruídas. Sião é um deserto. Sim, Jerusalém é uma ruína desolada. O santo e belo templo, onde os nossos antepassados te louvavam, foi queimado. Tudo o que era precioso foi destruído. Depois disso tudo, Senhor, ainda te recusarás a nos ajudar? Permanecerás calado e continuarás a nos castigar? Capítulo 65. Julgamento e salvação finais. O Senhor diz: estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. A uma nação que não invocava o meu nome, eu disse: aqui estou, aqui estou. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram os seus caminhos perversos e as suas ideias distorcidas. O dia todo me insultam abertamente ao adorarem ídolos em seus jardins e queimarem incenso em seus altares. À noite, andam no meio das sepulturas e consultam os mortos. Comem carne de porco e fazem ensopados com outros alimentos proibidos. Apesar disso, dizem uns aos outros: não se aproxima, pois vai-me contaminar. Sou mais santo que você. Essa gente é fedor em minhas narinas, fumaça irritante que nunca passa. Vejam, o meu decreto está escrito diante de mim. Não permanecerei calado. Retribuirei conforme merecem. Sim, eu lhes darei o que merecem, tanto pelos seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Pois eles também queimaram incenso nos montes e me insultaram nas colinas. Eu lhes darei o que merecem. Contudo, não destruirei todos eles, diz o Senhor. É possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres, pois alguém dirá: não jogue todas fora, algumas ainda estão boas. Assim, também não destruirei todo Israel, pois ainda tenho ali servos fiéis. Preservarei um remanescente do povo de Israel e de Judá para possuir a minha terra. Aqueles que eu escolhi a herdarão, e os meus servos ali habitarão. A planície de Saron voltará a ficar cheia de rebanhos, para o meu povo que me buscou, e o vale de Acor servirá de pasto para o gado. Mas
porque vocês abandonaram o Senhor e se esqueceram do seu santo monte, e porque prepararam banquetes para honrar a Deus a sorte e oferecer vinho misturado ao Deus destino, hoje eu lhes destinarei a espada. Todos vocês se curvarão diante do carrasco, pois quando chamei não responderam, quando falei não ouviram, praticaram o mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que desprezo. Portanto, assim diz o Senhor soberano: os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês serão humilhados. Os meus servos cantarão de alegria, mas vocês gritarão de tristeza e desespero. O seu nome será maldição entre o meu povo escolhido, pois o Senhor soberano os destruirá e chamará os seus servos por outro nome. Todos que pedem uma bênção ou fazem um juramento, o farão pelo Deus da verdade, pois deixarei de lado a minha ira e me esquecerei das maldades cometidas no passado. Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Alegrem-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração. O seu povo será fonte de alegria. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto e clamor. Nunca mais morrerão bebés de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos das suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão as suas videiras, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo o que conseguiram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente, e os seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e os seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim, enquanto ainda estiverem falando das suas necessidades. Responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão se alimentará de palha como o boi, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam dar? As minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo o que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. Quanto aos que escolhem seguir os seus próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei as suas ofertas. Quando oferecerem um boi, é tão aceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivessem oferecido um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se tivessem abençoado um ídolo. Enviarei sobre eles grande aflição, tudo o que mais temem. Pois, quando chamei, não responderam. Quando falei,
não ouviram, praticaram o mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que desprezo. Ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês que tremem diante das suas palavras. O seu próprio povo os odeia e os expulsa porque são leais ao meu nome. Zombam, que o Senhor seja glorificado, alegrem-se nele, mas eles serão envergonhados. Que tumulto é esse na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor, vingando-se dos seus inimigos. Antes mesmo que comecem as dores de parto, Jerusalém dá à luz a um filho. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Acaso alguma nação veio a existir num instante? Mas quando começarem as dores de parto de Sião, os seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não a faria nascer? Diz o Senhor. Não, jamais a impediria de nascer, diz o seu Deus. Alegrem-se com Jerusalém, exultem por ela, todos que a amam e todos que por ela choram. Bebam da sua glória até se fartarem, como a criancinha mama e é confortada no seio da sua mãe. Assim diz o Senhor: darei a Jerusalém um rio de paz e prosperidade. As riquezas das nações fluirão para ela. Os seus filhos serão amamentados em seus seios, levados em seus braços e acalentados em seus joelhos. Eu os consolarei em Jerusalém, como a mãe consola o seu filho. Quando virem essas coisas, o seu coração se alegrará. Vocês florescerão como uma planta viçosa. Todos verão a mão do Senhor abençoar os seus servos e a sua ira pesar contra os seus inimigos. Vejam, o Senhor vem com fogo e os seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo com a fúria da sua ira e com o fogo ardente da sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com fogo e com a sua espada, e muitos serão mortos por ele. Os que se consagram e se purificam num jardim sagrado com um ídolo no centro, os que comem carne de porco e de rato e de outras carnes detestáveis, terão um fim terrível, diz o Senhor. Eu vejo o que fazem e sei o que pensam. Por isso reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão a minha glória. Realizarei um sinal no meio deles. Enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações, a Tarsis, aos líbios, aos lídios, flecheiros famosos, a Tubal e à Grécia, e a todas as terras além do mar que não ouviram falar da minha fama, nem viram a minha glória. Ali anunciarão a minha glória às nações, trarão de volta das nações os remanescentes do povo e os levarão ao meu santo monte em Jerusalém, como se fossem ofertas de cereais levadas ao templo do Senhor. Virão em cavalos, em carruagens e em carroças, em mulas e em camelos, diz o Senhor. E eu nomearei alguns deles para serem meus sacerdotes e levitas. Eu, o Senhor, falei. Tão certo como os meus novos céus e a minha nova terra permanecerão, vocês sempre serão o meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá a me adorar, uma semana após a outra, um mês após o outro. Quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que os devoram nunca morrerão.
e o fogo que os queima nunca se apagará. Os verão com o mais absoluto horror.